Olá, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meus prezados companheiros de estudos bíblicos, hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre o seguinte tema. Nas minhas pesquisas, eu deparei com um vídeo em que era um pastor que ele era de uma igreja, só que eu não sei se era pentecostal ou era tradicional, mas enfim, ele pertencia a uma denominação e ele estava dando uma entrevista para uma repórter adventista do sétimo dia. Então ele estava dando aquela entrevista para ela e contando para ela como que ele deixou lá de ser pastor daquela denominação e passou para a igreja adventista. Então ele explicou ali que ele pastoreava um rebanho, como ele falou, né? E que ele leu um texto em Isaías que mudou totalmente a maneira dele ver a Bíblia, né? Dele entender a Bíblia Sagrada. E a partir daquele texto, então, no entendimento dele, a igreja adventista era a igreja correta, a igreja certa, porque a única que guarda a lei guarda o sábado, né? E as outras igrejas não são diferentes. Então ele estava dando esse testemunho e contando como que aquele texto, né, mudou a maneira dele enxergar a Bíblia, por assim dizer. E esse texto se encontra ali no livro de Isaías. Eu vou colocar aí na tela para nós ver. E nós vamos acompanhando. O objetivo deste vídeo de hoje, amados, é aquilo que Deus me chamou para isso. Deus me mostra as coisas que não está correto, não está de acordo com a palavra dele. E para que então a gente, através de outros textos da Bíblia, a gente possa esclarecer. Isto por quê? Porque você, meu prezado telespectador, amigo, irmãos e, enfim, companheiros de estudo bíblico, o que acontece? Qualquer um de nós pode ouvir um testemunho desse, uma pessoa dessa falar, e ser induzido a pensar da maneira daquela pessoa. E não é ser preciso, amados, que a gente pesquise nas Sagradas Escrituras, para que então nós não venha a ser enganado por alguém que já foi enganado, até mesmo não ler a Bíblia, amados, porque a Bíblia nós sabemos que se nós pegar passagens isoladas e nós colocar o nosso foco ali, sem levar em consideração as partes que é dividida a Bíblia, né? Cada época, cada tempo, como que Deus tratou com cada povo. Então nós não vamos entender, vamos nos fixar num texto e pensar que é daquela maneira. E nós vemos que quando nós olhamos a Bíblia como um todo, examinamos contextos e tudo mais, nós vemos que é muito perigoso a gente pegar um texto e se afirmar naquilo só. É preciso confirmar com outros textos. Tá bom? Nós vamos aí então abrir a nossa Bíblia. Ela está aí, tá vendo aí a sina, né? E depois nós vamos ler esse texto, depois nós vamos ver aqui do lado, vai estar outros textos para nós comparar e entender o texto que mudou a maneira dele pensar, mas porque ele não fez as devidas divisões nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá o que diz ali o texto. Os versículos 6 e 7. São esses versículos que transformou o pensamento dele. Agora veja o que diz o texto. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçaram o meu concerto,
também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, esse é o texto que ele, naquela entrevista com aquela senhora adventista ali, né? Ele apresentou, falou que esse texto, ainda ele falou assim, como que eu li tantas vezes esse texto e não tinha entendido, e só agora entendi. Então, qual foi os detalhes que fez ele pensar que o sábado é necessário a igreja guardar? E que só a igreja adventista é a igreja do Senhor Jesus, que as outras não são. Bom, veja bem, o que mudou o pensamento dele é que ele viu que e os filhos dos estrangeiros, por exemplo, o que ele pensava antes? Quando ele estava na outra denominação, né, não sei se era pentecostal ou tradicional, ele aprendeu e compreendeu que a guarda do sábado, né, e a lei da maneira como foi dada a Moisés não é uma obrigação para a igreja, é uma obrigação para Israel. E, portanto, como falo, assim, a grosso modo, é para o judeu e não para a igreja. Ele entendia dessa maneira. Veja aqui, ele fazia uma divisão correta. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Deus trata com Israel de uma maneira e com a igreja de outra maneira. Mas quando ele viu esse texto aqui, ele pensou, não, o texto aqui está falando que os filhos dos estrangeiros, então o sábado, e a lei não é só para Israel, é para os estrangeiros também. E daí, a conclusão que ele chegou, que a igreja adventista é a única verdadeira, porque diz assim, né, também levarei ao meu santo monte, eu os festejarei na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, se aqui está dizendo que a casa de Deus será chamada casa de oração e será para todos os povos, e não apenas para os judeus, então ele pensou, esse texto desmontou tudo que eu pensava antes. Tudo que eu pensava antes que a igreja não tinha necessidade de guardar o sábado, porque o sábado era dado só aos judeus, mas não é a todos os povos. Veja que quando nós olhamos esse texto, apenas nós vemos dessa maneira. Não. Todos os povos, então a igreja também. Estrangeiros e tal, não. A gente aceita que nós temos de guardar o sábado e de guardar a lei. Só que é o seguinte, amado, quando nós focamos esse texto, mas nós vamos buscando nas escrituras, ou nós temos em depósito as escrituras em nosso coração, o que acontece? Nós vamos lembrar que existem outros textos que modificam a maneira de pensar. Nós vamos então compreender que não é da maneira que dá a impressão que o texto está falando para nós. Que o texto está falando de povos, todos os povos, mas não inclui a igreja aqui. Por que nós não inclui a igreja? Porque a igreja é um povo que Deus colocou a partir do Senhor Jesus, a partir da morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição, e no dia de Pentecostes, então, foi inaugurada oficialmente a igreja, e ela vai estar aqui na terra até o arrebatamento, e depois será tirada da terra. Então nota-se que a igreja é um povo que foi colocado aqui por um período de tempo. Então, quando nós começamos a ver isso aqui, nós vamos ver, mas então como que será todos os povos? Nós vamos entender que todos os povos que vão guardar o sábado, e não é só o sábado, veja, vai ter o holocausto, vai ter sacrifícios, vai ter altar, que altar hoje é colocado na igreja do Senhor por conta própria, porque não é algo que seja
assim obrigatória na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é um corpo e não assim um lugar de rituais, percebe? Então, holocaustos não tem, a igreja do Senhor não tem holocausto, não, sacrifícios. Que sacrifício que a igreja do Senhor oferece? Aqui fala em sacrifícios cruentos. Olha, da igreja do Senhor, sacrifício de louvores, é outra coisa. Então daí nós vamos descobrindo que esse texto não é bem como o prezado pastor lá pensou. Agora nós vamos ver outros textos aqui da Bíblia, que é para nós compreender um pouco melhor. Quer ver? Observa aí do lado. O que é que diz aí nestes textos? Então vamos ler estes textos e daí comparar com aquele que nós vimos, que sai acima, e vamos entender melhor. Veja bem, no próprio livro de Isaías, só que agora no capítulo 66, a partir do versículo 22, veja o que diz aqui. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, irá toda a carne a adorar, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então você nota que nós temos aquele texto falando do sábado para todos os povos, e aqui nós temos um outro texto que fala de novos céus e nova terra. Esse texto aqui fala que a posteridade de Israel ia ter o nome diante do Senhor, ali como um memorial, e fala que na proximidade desses novos céus e novas terras, então será celebrada a festa da lua nova, os sábados, e que toda a carne vai adorar o Senhor. Então nós vemos que essas coisas vão acontecer quando fala em novos céus e nova terra. Fala em posteridade, que não é coisa para agora, que é depois para a descendência daqueles povos. Vamos ver mais outro texto, Zacarias 14, a partir do versículo 16. Ó. Veja aqui, ó. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Nota que nestes textos também está falando o que está falando lá? Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. O que mostra que lá no futuro, isto é, depois que a igreja tiver sido tirada da terra, né, vai acontecer a grande tribulação, o anticristo vai entrar com toda a força dele, a igreja não vai estar aqui. A igreja saiu daqui, nessa época. Então vai ter movimento aqui nessa terra, coisas medonhas, e vai ter uma guerra, porque o anticristo vai reunir todos os exércitos dessa terra contra Israel, no fim da grande tribulação. Vai reunir esses exércitos, e o que acontece? Aí acontece a volta do Senhor Jesus, que destrói o anticristo. Então, nessa batalha que vai estar contra Israel, veja que, mais precisamente, contra o Senhor Jesus. Veja que vai ter uma batalha entre os que vieram contra Jerusalém e o Senhor Jesus e o seu povo que estará defendendo Jerusalém. Então, dessa batalha, aqueles que restarem, sejam judeus ou sejam não judeus, né, todos esses que restarem, os que sobreviverem a essa guerra, o que aconteceu?
eles vão subir a Jerusalém de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Nota que nesse tempo, lá na frente, depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer as coisas que hoje não acontecem, como as festas judaicas. Na igreja não tem. Não tem essas festas judaicas. Jesus não deixou isso. E veja que acontece que alguma das famílias da terra, quer dizer, de qualquer uma das nações, né? Vão, se não subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, não vai cair a chuva sobre essa família. Quer dizer, essa família vai ter problemas no seu dia a dia. Nós vimos mais uma passagem aqui também que ajuda a esclarecer. Ó. E o povo da terra, note, esse aqui tem um irmão adventista que ele tentou me espremer também nesse ponto, dizendo que a igreja tem que guardar o sábado e a lei, porque não é só para o judeu, é para o povo da terra. Só que esse povo da terra, depois que a igreja foi arrebatada, é para outros que restarem aqui, né? Então, e o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas. A igreja não guarda festa de lua nova, isso é uma festa judaica, né? E nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecerá ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. Você veja que esse texto aqui já desmonta aquela tese de que a igreja tem de guardar o sábado da maneira judaica. Nós entendemos que o sábado lá era uma sombra para a igreja, que o sábado significa o dia do povo descansar e ser dedicado ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, santificar o dia. O sábado é uma sombra do Senhor Jesus. O que é o descanso do cristão? Aonde o cristão tem descanso nesse mundo? Não tem. Então, o descanso do cristão é o mesmo descanso de Deus quando ele terminou a criação do mundo todo, ele descansou no 7º dia. E não voltou a criar novamente as mesmas coisas. Foi um descanso como que um descanso eterno. Assim, o descanso eterno do cristão é o Senhor Jesus, aquele que morrer, né, ou dormir no Senhor Jesus, vai para o descanso eterno. Então, o sábado era mostrar para o cristão o descanso do Senhor Jesus. Então, veja bem que se a igreja hoje fosse guardar o sábado, por exemplo, veja bem, e o povo da terra, sem exceção, né, se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E veja bem que fala de holocausto, 6 cordeiros, 1 carneiro. Então a igreja teria que fazer isso, ia guardar o sábado, então aí ia ter que fazer a mesma coisa que lá no judaísmo, né? Aqueles rituais lá, sacrificar os animais sobre um altar, ia ter que ter um altar de sacrifícios, totalmente diferente, ia ter que ter o templo e teria que ser em Jerusalém, porque não poderia ter templo fora de Jerusalém para adoração a Deus. Lá foi o lugar escolhido. Então a igreja teria que ir lá em Jerusalém, né, nos sábados e oferecer holocaustos a Deus. Agora você percebe, quando nós comparamos esses textos com aquele que o pastor lá falou que mudou o entendimento dele das Escrituras, veja que esses outros textos também falam do povo da terra, também falam que não é só os judeus. Mas por quê? É preciso, aqui que vem o entendimento. É preciso notar o seguinte, que desde o princípio Deus tratou com as pessoas de acordo com as épocas, de acordo com a vontade dele. No começo era um só povo. Depois Deus tirou do povo, daquele povo em geral, tirou
uma nação para ele. Israel. Ele já não tratou com Israel da mesma maneira que ele tratou com os demais povos. Israel é um povo escolhido, que Deus educou Israel como se educa um filho. Castigava, elogiava, protegia. Enfim, Deus tratou com Israel diferente de como tratou com os outros povos. A mesma coisa, amados, é a igreja. Quando o Senhor instituiu a igreja aqui na terra, a partir do Senhor Jesus e a partir de Pentecostes, então é um outro povo que Deus pegou um pouco lá de Israel e um pouco do resto das nações, os gentios. E o que acontece? Israel, então, vem lá desde a sua criação, e Abraão vem vindo através do tempo, Agora, quando chegou aqui em Jesus, então foi dada uma pausa. É como um relógio que estava andando e foi travado. Parou aqui. Daí aqui entrou a igreja. Daí entrou a igreja e a igreja, Israel está parado no trato com Deus. E Deus está tratando com a igreja até o arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, este relógio de Israel vai ser destravado e ele começar a trabalhar de volta para cá. Percebe? Então, Israel veio aqui. Vou dizer, Israel veio aqui. Veio vindo, chegou aqui na igreja, a igreja veio aqui na terra, aí a igreja vai andando aqui, a igreja é arrebatada, Israel que estava parado aqui, então começa aqui de volta. Vai ser pregado o evangelho do reino, aquele evangelho que João Batista e o Senhor Jesus pregavam. Hoje é pregado o evangelho da graça de Deus, o evangelho que Jesus autorizou unicamente aos apóstolos. Nós não podemos mudar aquilo que os apóstolos escreveram e deixaram escrito. O que nós mudamos, aquilo é mudança, coisa do homem, não é de Deus. Então, o que nós temos que seguir, a igreja tem que seguir, os escritos, aquilo que os apóstolos deixaram, e nós temos, que é o evangelho da graça, que os apóstolos pregavam, até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, amado, vai acontecer isso aqui. Depois vem a grande tribulação, vai acontecer as batalhas ali, aquele povo que sobrar, tem povos que vêm contra Israel, e tem das nações pessoas que vão estar do lado de Israel, que vão reconhecer o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, Deus soberano, e vão passar, vão ser amigos de Israel. Israel vai ser cabeça dos povos. Então, amados, haverá outros povos, não é só judeus, vão estar guardando os sábados, vai ter o holocausto. E esses holocaustos não serão mais como era lá no passado, porque antes do Senhor Jesus, os holocaustos eram feitos como sombra daquilo que havia de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que acontecia? Eles degolavam um cordeiro de um ano sem mancha e ofertavam a Deus assim, mas era como uma sombra sobre o pecado. Quer dizer, estava valendo aquilo ali, a fé daquele povo no Messias que haveria de vir, que é o Senhor Jesus. Pronto. O que vai acontecer agora, depois que o Senhor Jesus derramou seu sangue, comprou os seus salvos? Então, aquele povo lá vai ver o Senhor Jesus face a face, vão reconhecer que eles rejeitaram o seu Messias, vão se arrepender, diz que vão chorar amargamente. Então eles vão reconhecer o seu Messias, o Senhor Jesus, e vão então entender que é o sangue que ele derramou lá na cruz que salva. E daí o que vai acontecer? Por que esse sacrifício desses animais? Uma coisa, vai voltar ao sacerdócio e vai ser como era antes. A tribo de Levi vai ministrar no templo, vai ser construído o templo, e os demais, seja das outras tribos, seja dos estrangeiros, vai trazer o sustento para os levitas
no templo ali, como era antes. Só que os sacrifícios ali não vai ser mais como uma sombra daquilo que havia de vir. Vai ser uma comemoração de alegria, vai ser uma festa de alegria, uma comemoração daquele que veio e salvou eles. O Messias que veio e que salvou eles. Então o sangue desses animais não vai ser daquele sangue como uma sombra do que havia de vir, mas como uma comemoração do Salvador que veio, que salvou eles. É maravilha, irmão, o entendimento que vai, o avivamento que vai acontecer naquele povo. Mas é preciso nós, amados, aqui nós entender isso, que existe separação das coisas. Nós não podemos pegar esse texto, veja, está em cima, voltamos aqui o texto, e olhar que, mas vai ter estrangeiros e todos os povos, não é só judeu, então tem que guardar o sábado. Amados, aqueles que sobreviverem à grande tribulação vão guardar o sábado, vão aderir, digamos assim, ao judaísmo. Vão aderir ao judaísmo. A igreja não é uma extensão do judaísmo, a igreja é um povo à parte que o Senhor separou com outra intenção, com outra finalidade, que não tem nada a ver. Isso nós vemos quando Jesus, aí no Monte da Transfiguração, né, aquela nuvem veio, cobriu ali eles que estavam ali, Pedro, Tiago e João, né, e quando daquela nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele eu vi. Então o próprio Deus Pai, ele falou que tinha para ouvir o que o Senhor Jesus tinha a dizer. Não a lei que foi dada por Moisés. E o Senhor Jesus falou, ele falou assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos, foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo, mostrando que o Senhor Jesus modificou o modo, não modificou a lei, não destruiu a lei, nada. O Senhor Jesus cumpriu cabalmente a lei e modificou para a igreja como que seria. Aos antigos, lá para antes da igreja, era dito: não matarás. Agora o Senhor Jesus diz para nós: aquilo que se irá contra o irmão sem motivo já é um réu de juízo. Então, amados, para nós, para a igreja, a lei não é aquela que está nas tábuas de pedra lá. A lei é aquela que está no coração, que o Espírito Santo nos traz através das Escrituras. Nosso dia a dia. É ali nas Escrituras que está a lei para nós. Nós vemos que a lei ela se cumpre em 2 mandamentos. 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, enfim, e ao próximo como a ti mesmo. E depois nós vemos que esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, é o que o próprio Pai mandou: crer no Senhor Jesus. Então, o primeiro mandamento hoje para a igreja é crer no Senhor Jesus. E o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, fazendo isso, nós estamos cumprindo a lei que Deus deu para a igreja. E vamos entender, amados, que estes textos aqui, Isaías 56, 6 e 7, ele não está falando que a igreja adventista é a igreja correta, certinha, e porque guarda o sábado, guarda a lei, porque eles estão guardando da maneira que é para Israel e as nações antes da igreja, e que vai ser depois da igreja para Israel e o restante das nações lá que sobreviverem. Como nós vimos aí no texto que fala de novo céu e nova terra. É o futuro. Ok? Acho que aqui então a gente dá para nós encerrar este vídeo, porque ficou bem claro, amados. Não vamos nos deixar enganar por aquilo que nós falam de repente, que o nosso vídeo lê e mostram textos assim, que nós, como o pastor falou: meu Deus, como que eu não entendi isso antes? Quantas vezes eu li, como que eu não entendi? E ele, o coitado, ele pensou que entendeu, mas ele não fez os cortes da Bíblia que é preciso, não fez não usou das divisões
Por que nós temos de fazer os cortes na Bíblia, as divisões? Porque é assim que Deus colocou, para que possamos então entender a sua vontade soberana. Percebe? Então, este vídeo, a finalidade era esta, amado, trazer para vocês que me acompanham, que estão junto comigo no estudo bíblico. Não se deixe enganar. Orem a Deus, peçam que o Espírito Santo, né, que ele esclareça para vocês. Peço que Deus, pelo seu Espírito Santo, esclareça para vocês. Não fiquem crendo em tudo que houve, mas comparem as coisas que se vê. Porque, amados, isso é sério. É o nosso futuro, é a nossa saída daqui, é o nosso descanso. Nosso descanso é o Senhor Jesus. E nós temos de crer nisso, porque se de repente nós vamos crer que o nosso descanso é um dia da semana aqui, nós podemos estar correndo o risco de não estar descansando no Senhor. Aí é triste, né, amados? Aí é. Bom, queridos, aqui a gente termina mais este vídeo. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, e agradeço a vocês que têm acompanhado junto com a gente, né? A minha oração é que o Senhor abençoe, guarde cada um de vocês, família de vocês, ore por mim, pela minha família, e se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, né, na paz do Senhor Jesus, e fiquem com Deus. Até o próximo.